Bom dia. Olha, é importante entender assim, o movimento do karatê, os movimentos, as técnicas, tendem a serem bonitos, né? Mas não se liga nisso não. Isso aí tem que ser um resultado, a beleza do movimento, do entendimento. Senão não vai caminhar o que a gente viu caminhar dentro do aspecto esportivo. Todo mundo preocupado em fazer forma bonita. E aí perde o sentido, né? Não adianta você querer fazer movimento, né, bonito para saber fazer um movimento bonito, para impressionar e não ter o sentido técnico. Então é nessa que se perde a arte marcial que a gente pratica, entre outros, né? Às vezes você vai ver lá um dito campeonato aí de Kung Fu, é a mesma coisa do Karatê. O pessoal preocupado com a forma bonita, para lá e para cá. Certa vez eu li uma matéria que falava que nos anos 30 já havia um livro de Kung Fu, de um mestre de Kung Fu, e ele já falava disso, né? Ele já tinha essa queixa de que as pessoas estavam já se preocupando naquela época, né, com a forma, com a beleza da forma, e não estavam entendendo as aplicações, a eficiência da coisa. Então isso é uma tendência do ser humano diante desse tipo de estrutura de arte marcial. Se liga na estética, porque realmente geralmente é bonito, né? Mas esquece a eficiência. Aí quando você vai ver lá na frente a tua arte marcial, ou a arte marcial que você está ensinando, né, ela vai ser cada vez menos compreendida como arte marcial e basicamente como uma arte cênica, né, cara? Uma arte para televisão, uma arte para teatro e para apresentações bonitas. E aí perde tudo. Boa noite aí para você que me acompanha, né? Tem hábito de ler texto grande, de ouvir pessoas falando por 1000 anos, né? Você que me acompanha, que tem tudo isso. Cara, eu vi um canal ali chamado Miyagi Oyama, Dicas de Karatê. O sotaque da pessoa é de português, um rapaz com voz, né? Um sotaque português. Ele fez um vídeo bem legal, não sei o resto, tá? O nome é Falando um pouco de Shorin-ryu, Shitoryu. E ali ele é bem claro, na opinião dele, que é a mesma que a minha, né? Ele concorda com os mestres de Okinawa também, que não acreditavam que o Karatê tinha estilos, tá? E nem Mabuni, Funakoshi, nenhum deles acreditava, Miyagi, né? E o rapaz reforça isso. Então é legal que ele confirma isso, ele confirma a mesma concepção que eu tenho de que tudo que tem, basicamente, tá? Basicamente, a maioria das técnicas e recursos que existem em um sistema tem outro. Agora, é claro, né? É como o sensei Daniel Santos fala, tem coisas no Shitoryu, por exemplo, que você não vai ver em outro sistema, né? Mas aí, se você for parar para pensar, por exemplo, o Shitoryu é resultado dos estudos do sensei Keno Amabuni com Anko Itosu, Higashiona, lá, o Kanryo Higashiona, o Higaona, né, do Narate, e o Itosu, como eu falei, do Shorin. Só que ele não se limitou a isso, né? Ele estudou outras coisas no próprio Japão, então é meio que covardia você comparar, né? Então, o recurso que ele buscou veio de outros sistemas e artes. Aí você pega aí um Uechi-ryu. Pô, o Uechi-ryu também, embora tenha pego influências do sul da China também, tanto quanto o Narate, né, que se mesclou com o Barrepan, que também é sul da China, cara, ele é uma coisa que veio depois, assim, a parte do que já tinha lá de Narate, Shurite, né, Tomarite, a própria ideia do Shorei, Shorin, ele vem um pouco depois, né? Ou bem depois, mas claro que vai ter também particularidades do próprio Uechi-ryu, né? Então existe sim diferenças, né? Mas eu particularmente vejo tudo como trabalhado em cima da mesma base, né? Você vê recursos no Goju, você vê no Shotokan, você vê recursos no Shorin, você vê no Shotokan, recursos do Shito, você vê no Shotokan,
mas obviamente todos terão suas particularidades, assim como o Shotokan tem coisas que não tem no Goju. Então eu particularmente gostei do vídeo por causa disso, ele faz justiça a todos os sistemas, né? Ele diz que começou no Shotokan, hoje em dia está no Shito, passou por outros, né? Se eu não me engano, Kyobushin, Shorin e tal, né? E se você for reparar, cara, tanto a visão do sensei Shikanda Kamine dentro do Goju Ryu dele, que era um Goju muito particular, foi chamado de Goju, né? Mas ele acabou fazendo basicamente um sistema próprio, assim como o sensei Shinzato tem o Shorin Ryu, né? Aceito, segundo o sensei Daniel diz, por Okinawa como um Shorin Ryu do Brasil, né? É extremamente rico, tão quanto o de Okinawa, não tem nada a desejar, tá? Excelente. Então você vê uma equivalência muito a curta distância desses dois sistemas. Só que o trabalho que eu faço no Shotokan Ryu é o mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é o mesmo. Cara, sim, Shotokan é Shotokan, Shorin é Shorin, Goju é Goju, tá? Mas a abordagem dentro da curta distância, muitas vezes você vai ver as mesmas técnicas ou técnicas bem similares entre eles, tanto do Nar quanto Shorin e quanto o que eu mostro no Shotokan, né? E quando eu falo mostro no Shotokan, cara, olha o ventiladorzinho lá, calor danado aqui no Rio. Quando eu falo isso, cara, por quê? Se você faz um estudo geral do Shotokan, olhando o que os mestres hoje mostram, os que mostraram no passado, você vê muita coisa dentro do kata. E basicamente, essencialmente, o que você vê no Shorin, né, e alguma coisa do que você vê no Shotokan, no Goju, tem no Shotokan. Então tudo é a perspectiva que você leva o teu estudo de Karatê. É isso que eu tenho tentado mostrar. Então, inevitavelmente, todos os sistemas de Karatê, né, eles se dividem em opções de uso de uma forma, tendências, né, estratégias diferentes, mas a curta distância, o corpo humano é um só, os recursos técnicos, por vezes também. Então você vê que o karatê japonês, né, de acordo com as conversas com o sensei Daniel, é um cara que estuda muito a fundo, né, você vê que o karatê japonês, seja o Shito ou o Shotokan, eles são muito ricos e eles têm uma concepção muito própria, né? E você vai ver até as técnicas de Okinawa neles, né? Muito da técnica de Okinawa e da concepção, né, e visão japonesa também. Então, são sistemas de karatê que enriqueceram a linguagem e o uso do karatê, não empobreceram. Na minha concepção, segundo essa realidade, não há o porquê e nem lógica de qualquer pessoa discriminar o Shotokan. Se essa pessoa se baseia no Shotokan competitivo, ela está minimizando o valor do Shotokan, ela está desvalorizando, ela está falando por ignorância. Porque você pega qualquer bom vídeo de Shotokan antigo, você vai ver muita marcialidade ali, muito contato com a realidade do Karatê de Okinawa. Não é tão diferente quanto as pessoas cantam, para lá e para cá. Tem muita diferença, vai depender da ótica. Se você quiser ver muita diferença, você vai ver. Se você não quiser. Agora, existem os puristas, né? Por exemplo, eu jamais disse que o Shotokan é um karatê de Okinawa, não. Eu digo o seguinte, é um karatê japonês, com elementos japoneses, sim, mas ele tem a estrutura do Shotokan, os movimentos vieram de Okinawa. As mudanças que vieram do Japão, elas acrescentaram em alguns aspectos, né, na visão do combate de média e longa distância principalmente, de uma maneira sem igual. E que com o tempo, outros sistemas também acabaram aprendendo. Hoje você vê a Meibukan chutando alto, né, alguns dojos de Okinawa entrando em campeonatos e rezando na cartilha do que o Shotokan criou. Você vê as artes coreanas como o Tang Soo Do e Taekwondo lá, tem forte influência do Shotokan, não só no kata deles, né, os Ponsei lá e tudo, como nessa coisa da administração da distância, média e longa distância, da sabaki, entende? Então, a importância do karatê japonês, né, deve ser valorizada. Isso não significa, sob hipótese alguma, que ele se distanciou por completo da essência do Okinawa.
Então, para resumir, tudo sempre vai depender do estudo que o adepto faz, assim como não existe arte marcial melhor que outra, porque tudo depende do adepto. Dentro desse sentido também a gente pode falar a mesma coisa. O estudo, ou ele vai ser superficial, preocupado com se o pé está direito, se o quadril encaixou, entende? Com toda a questão estética até, né? Por parte do cara do Shotokan, ou de fato ele vai estar ali concentrado na busca das aplicações que foram estudadas, foram estruturadas pelos mestres de Shotokan, e na busca da ancestralidade das aplicações, né? Daqueles movimentos, ou seja, as outras aplicações que já existiam em Okinawa, consequentemente até na China, e assim por diante. Essa é a minha visão.